a professora Patrícia Viana da Rosa vai conduzir, então, a próxima apresentação do trabalho de conclusão de curso da sua aluna, Renata Fernandes Soares, que também vai estar presente na sala aparentemente. Bom dia, obrigada, Felipe. Parabéns para a Eunice, pela defesa dela sensacional. Obrigada também, colega. Tchau. Tchau. Então, bom dia a todos os participantes. Então, dando seguimento à 10ª mostra de TCCs do curso de Fisioterapia da UFSPA, eu convido a acadêmica Renata Fernandes Soares para defender o trabalho de conclusão dela. Eu convido como banca a professora Gabriela Tomé de Leites e a Tatiana Gomes, a doutora Tatiana Gomes. Eu também vou convidar aqui para estar presente conosco a doutoranda Thaís Serentini, que é a co-orientadora da Renata. Renata, tu tens 20 minutos para fazer a tua apresentação e a banca terá 10 minutos para te arguir, tá? Boa apresentação. Muito obrigada à minha professora orientadora, doutora Patrícia Viana da Rosa. Queria agradecer à minha banca externa, Tatiane Gomes Araújo, pela presença, assim como da minha banca interna, Gabriela Leites. Queria agradecer a presença da minha co-orientadora, mestre e doutoranda Thaís Marques Serentini, e a todos os presentes que estão aqui vendo o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Masturbation and Sexual Function in Female. Eu organizei a apresentação de forma com que a gente conseguisse passar por todos os pontos importantes do artigo e vou justificar também o porquê eu decidi realizar. Para introduzir o assunto, trago uma definição da Organização Mundial da Saúde de que a saúde sexual é um estado físico, emocional, mental e social de bem-estar relacionado à sexualidade, não apenas a ausência de alguma disfunção ou a presença de alguma doença. Saúde sexual essa que é considerada um dos pilares da qualidade de vida. E a mudança na percepção sobre a sexualidade faz com que o bem-estar e o prazer entrem como constituintes da atividade sexual. Recentemente, a masturbação não era considerada como uma prática sexual, seja por motivos culturais ou religiosos, que só consideravam a prática sexual aquela que visava a reprodução. E junto disso, com a emergência dos métodos contraceptivos, deu-se mais autonomia às mulheres no controle da natalidade, permitindo com que elas conseguissem dissociar o sexo reprodutivo do sexo prazeroso, caso fosse de seu interesse, descentralizando, então, a atividade sexual do contexto familiar. Como reflexo das mudanças culturais, as mulheres estão sendo cada vez mais responsabilizadas pelo seu próprio prazer e estão sendo constantemente encorajadas a descobrir o seu corpo através da masturbação. Só que ela ainda é um tópico muito sensível e desconfortável, e as pesquisas dentro da sexualidade mesmo focam mais em comportamentos sexuais de alto risco para gravidez ou em infecção sexualmente transmissíveis, pouco abordando a dimensão do prazer e menos ainda da masturbação. Sendo que a literatura presente traz algumas afirmações sobre a masturbação, como ela aumenta o desejo sexual, poderia melhorar o orgasmo a dois, ajudaria a melhorar a autoestima genital e que sentimentos positivos com relação à masturbação teriam potencial de aumentar o orgasmo. Só que ainda são poucos estudos e estes são pouco conclusivos. Com isso em mente, o presente trabalho ele justifica-se dentro do contexto de que, para que a gente consiga fazer uma orientação adequada dentro da prática clínica, é preciso com que a gente conheça os reais impactos que a masturbação tem na vida das mulheres, se ela de fato tem um potencial de aumentar a função sexual, melhorar as experiências sexuais, e considerando que uma sexualidade mais bem resolvida e com mais prazer é uma forma de ter mais saúde, é importante que a gente tenha todas as ferramentas à nossa disposição.
linkando para os objetivos do meu trabalho, que foram de explorar a influência da frequência masturbatória e a sua relação com a função sexual feminina, além de explorar fatores associados à masturbação, razões para engajar nela e sentimentos quanto a ela. A nossa hipótese era de que a prática da masturbação teria potencial de aumentar a função sexual feminina. Nosso estudo foi um estudo quantitativo transversal, em que as participantes foram recrutadas por WhatsApp, Instagram e Facebook, devendo ser mulheres, estudantes universitárias e ter mais de 18 anos, e não tivemos teto de idade, e tendo consentido através do termo de consentimento livre e esclarecido. Nosso projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFSPA. Fizemos uso de um questionário online via Google Forms, anônimo e auto-administrado, constituído de 4 partes, sendo que a primeira mostrava as características sociodemográficas, como idade, status de relacionamento, tempo de relacionamento. A segunda era averiguando as práticas masturbatórias das mulheres, em que as pesquisadoras realizaram um questionário com base em artigos prévios. A terceira, utilizamos o instrumento Female Sexual Function Index, em sua versão brasileira validada, que mede a função sexual. E essa função sexual ela é subdividida em 5 domínios, sendo eles satisfação, orgasmo, excitação, desejo e dor. E a dor a gente não analisou o subdomínio separado no nosso artigo, mas sempre que eu for falando ao longo da apresentação sobre esses domínios, eu quero dizer com relação ao FSFI. E o Female Genital Self-Image Scale, que serve para medir a autoimagem genital das mulheres, que engloba 7 questões, entre elas o cheiro, a aparência, a segurança e o conforto que a mulher tem com relação à sua área genital. Nossa amostra estimada foi de 82 participantes, com poder de 80% e significância de 5%, e os dados foram analisados por meio de correlações de Spearman, análise de variância, testes de Kruskal-Wallis e teste Q-quadrado, com um p-valor significativo menor de 0,05, utilizando o software estatístico SPSS. A gente vai discutir um pouco dos resultados e como nós tínhamos muitas variáveis, eu decidi separá-los em alguns temas-chave. E para vocês entenderem melhor, a gente vai ter uma sequência lógica falando de frequência masturbatória, seguida de status de relacionamento, motivações pelas quais as mulheres se masturbam, falar um pouco da autoimagem genital e seu impacto na função sexual, e os sentimentos associados à masturbação. E ao final a gente vai falar um pouquinho também sobre a influência do uso de vibradores e de psicofármacos. Essa é a tabela 1 do nosso artigo, que mostra os dados sociodemográficos da nossa amostra. Nós tivemos 113 respondentes, sendo 13 excluídas, totalizando 110 respostas válidas. A maioria, representando 56,4% da amostra, era de 18 a 22 anos e apenas 5,5% da amostra era maior de 18 anos. 65,5% eram heterossexuais, seguida de 31,8% de bissexuais. E 64 das participantes referiram estar em relações estáveis. 70 das participantes utilizavam contraceptivos hormonais, tanto orais como em forma de dispositivo intrauterino. E 20% da nossa amostra referiu utilizar drogas psiquiátricas. Com relação à prática masturbatória, temos que a prática mais utilizada foi a estimulação clitoriana, com 61,8% das respondentes, e 35,5% associam o estímulo clitoriano com o estímulo vaginal. O seu início se deu entre 10 e 16 anos para 63,7% da amostra e apenas para 9,1% da amostra com 18 anos ou mais. 75% dessas mulheres masturbam-se pelo menos uma vez ao mês, sendo que 10% delas disse que o fazem quase que diariamente. Apenas 2 mulheres referiram não terem se masturbado no último ano e 93 das participantes dizem que atingem o orgasmo frequentemente ou sempre que se masturbam.
Quando a gente vai analisar a frequência masturbatória, os nossos resultados mostram que aquelas mulheres que se masturbam todos os dias foram associadas a maior desejo na escala de função sexual que aquelas que se masturbam uma vez ao mês ou não se masturbam, corroborando com Zamboni e Crawford em seu estudo de 2003, que diz que mais altos níveis de desejo estão correlacionados com mais alta frequência masturbatória, e Carvalheira, Broto e Marocco, em 2010, que dizem que mulheres que se masturbam mais e conseguem chegar ao orgasmo possuem mais desejo sexual. Só que nós não tivemos uma correlação significativa da frequência masturbatória com o score de função sexual em si, corroborando com Fisher e Trine, em 2022, que dizem que a frequência da masturbação só influencia parcialmente ou muito pouco na satisfação sexual feminina, porque as mulheres elas não têm uma mesma relação de satisfação quanto à masturbação. Quando a gente vai ver o status de relacionamento, das 64 mulheres em relações estáveis do nosso estudo, elas tinham maior score total de função sexual que aquelas que não estavam em relacionamentos. E as mulheres em relações sexuais casuais tinham maior frequência masturbatória do que essas em relações estáveis. Wallwinner e colaboradores em 2017, analisando os fatores protetivos para disfunções sexuais femininas, viram que estar em um relacionamento tinha maior mediana de função sexual, e Scajadilho, Vargas e colaboradores em 2011 atribuem este resultado a uma maior satisfação das mulheres com o estilo de vida e com uma maior recompensa sexual. Bancroft, Long e McBee, em 2010, encontraram que mais relações sexuais estão relacionadas a menos masturbação e a uma maior satisfação sexual, como visto também no nosso estudo, em que possivelmente mulheres em relações estáveis possuem mais relações sexuais que aquelas que estão solteiras. Além disso, estudos mostram que as mulheres mudam seu comportamento masturbatório, masturbando-se menos frequentemente, como já dito, quando seu parceiro está por perto. E segundo Bowman, em 2013, as mulheres em relacionamentos tendem a se masturbar mais quando seu parceiro não está disponível, o que vai ao encontro dos nossos achados de que 39,1% das mulheres referiram se masturbar para se sentir sexualmente satisfeitas quando não têm parceiros disponíveis. Linkando para a figura 2 do nosso artigo, que mostra justamente isso, que o motivo mais expressivo foi esse, representando 43 das participantes. Além disso, a gente consegue ver outras razões, como para se sentir feliz, para desestressar, para melhorar a vida sexual e para sair do tédio. E quando a gente vai correlacionar as motivações para se masturbar com a frequência com que essas mulheres fazem, as mulheres que se masturbam para se sentirem mais felizes o fazem menos de uma vez por semana, e aquelas que se masturbam para desestressar têm uma frequência diária ou até de mais de uma vez ao dia. A nossa figura 1 representa os sentimentos associados à masturbação, que mostra em uma escala Likert de 5 pontos, que vai desde discordo completamente até concordo completamente. Os sentimentos como sentir-se poderosa, relaxada, culpada, ashamed, envergonhada, satisfeita e egoísta. Aqui é um recorte da figura anterior, para que fique mais visual, em que mostramos que há menos de 20% de concordância da nossa amostra com a presença de sentimentos negativos com relação à masturbação, que é super interessante. E quando a gente vai correlacionar ainda em outro recorte, os sentimentos negativos com a função sexual, temos que sentir-se envergonhada possui correlação significativa com mais baixo score de desejo, excitação, orgasmo e satisfação, assim como correlação com pior score total de função sexual e autoimagem genital. E sentir-se culpada está correlacionado com mais baixo score de excitação e orgasmos. Corroborando com Driemeyer e colaboradores em 2016, em seu estudo que relacionou os sentimentos negativos das mulheres com relação à masturbação com a presença de menos orgasmos. Agora, no recorte que fazemos com relação aos sentimentos positivos com a função sexual,
temos que as mulheres que se sentem poderosas estão correlacionadas com mais alto score de desejo sexual, e aquelas que sentem-se satisfeitas com a prática da masturbação possuem mais alto score de desejo, orgasmo e, obviamente, satisfação, assim como maior score total de função sexual e autoimagem genital. Corroborando com Servilha e colaboradores em 2021 na sua revisão sistemática, que defende que a maior parte da literatura mostra que as mulheres têm sentimentos positivos com relação à masturbação. Entrando um pouco no assunto de autoimagem genital, nós correlacionamos significativamente uma positiva autoimagem genital com mais satisfação, excitação, orgasmo e função sexual na nossa amostra, corroborando com a literatura que correlaciona positiva e significativamente scores de FGSS e FSFI, que foram os mesmos instrumentos utilizados na nossa pesquisa. Além disso, estudos mostram positiva autoimagem genital com ter se masturbado mais recentemente e que uma maior frequência masturbatória tem o potencial de melhorar a percepção da mulher sobre a sua genitália. Só que os nossos estudos os nossos achados não mostraram uma maior probabilidade dessas mulheres com mais positiva autoimagem genital em engajar mais em masturbação. Com relação ao uso de vibradores, Habernick e Rees, em 2009, defenderam em seu estudo que a utilização dos vibradores é uma forma de trazer mais função sexual, desejo, excitação, lubrificação e orgasmo, e Rulo e colaboradores em 2018, em sua revisão narrativa, pesquisaram o estímulo vibratório como benéfico para aumentar o desejo e a função sexual, mas que o seu uso isolado não poderia ser associado à satisfação sexual. Nós associamos significativamente o uso dos vibradores com aquelas mulheres que se masturbam diariamente ou mais de uma vez ao dia, e os nossos achados mostraram menor função sexual nas mulheres que usam vibradores, sendo que 58% das mulheres com baixa função sexual usam vibradores e apenas 31,7% daquelas com alta função sexual o utilizam. Nossa hipótese era de que mulheres em relações estáveis, que possuem maior score no FSFI, em função sexual, utilizam menos vibradores. E de acordo com Habernick e colaboradores em 2011 e Marcos em 2011, as mulheres heterossexuais preocupam-se com a reação que os seus parceiros têm com relação ao seu uso de vibradores, mesmo que eles digam que não se importam, o que com certeza afeta o uso do vibrador por essas mulheres em relações estáveis. Com relação ao uso de psicofármacos, as doenças psiquiátricas e o uso dessas drogas psicofarmacológicas já são pesquisados na literatura como potenciais influentes na função sexual, podendo alterar todas as fases da resposta sexual. E Atlantis e Sullivan, em 2012, concluíram em sua meta-análise que há uma associação bidirecional entre depressão e disfunção sexual feminina. E considerando que há um alto número de universitários que fazem uso desse tipo de medicação, a gente decidiu adicionar essa análise no nosso estudo. E das 20% das mulheres da nossa amostra que o utilizam, foram associadas significativamente a mais baixos scores de função sexual, sendo que 34% das mulheres com baixa função sexual utilizam e apenas 11,7% daquelas com alta função sexual o fazem. Os pontos fortes do nosso artigo são que trouxemos importantes percepções sobre o comportamento sexual das mulheres universitárias no Brasil e que a nossa metodologia permitiu uma maior sinceridade nas respostas devido à sensibilidade e ao tabu dentro desse tópico estudado. As limitações são que o FSFI talvez não seja mais adequado para medir a função sexual de mulheres sexualmente inativas nas últimas 4 semanas, e que a gente não pôde assumir causalidade nas correlações estabelecidas devido ao desenho do estudo. Tivemos um viés de participação maior em mulheres que não tenham sentimentos negativos quanto à prática, e o questionário de práticas masturbatórias, realizado pelas pesquisadoras do presente estudo, não pôde ser previamente validado. Concluímos, por fim, que ter uma maior função sexual está correlacionada com ter um relacionamento estável, uma mais positiva autoimagem genital e com a ausência do uso de psicofármacos,
mas que a frequência masturbatória em si não teve influência na função sexual. Só que ter uma boa relação com a masturbação, através de sentimentos positivos, pode sim influenciar positivamente no desejo, na excitação, na satisfação e no orgasmo dessas mulheres. Queria agradecer muito a presença de todos que ficaram aqui até o final. Eu fico muito feliz de ter terminado esse lindo trabalho, que é um assunto sobre sexualidade que me move bastante. Eu acho que tem um potencial de agregar muito na vida das mulheres, uma sexualidade mais bem resolvida. E, mais uma vez, muito, muito obrigada.